Senhor Jesus, amado e bom Pai Celestial, estamos aqui, ó Deus, para render a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Queremos nos entregar por completo a Ti. Queremos que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio abundante, ó Pai. Queremos, ó Pai, que a Tua presença se faça presente de uma forma, ó Pai, que cada um de nós possamos absorver desse doce Espírito Santo em nossas vidas e que nós possamos sair daqui alimentados, regozijantes, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Obrigado por mais um dia, ó Deus, que Tu tens nos dado, e ao entardecer podemos vir até a Tua casa, ó Pai, para Te louvar, para Te agradecer e também para receber mais uma porção de Ti, ó Pai. Também ao encerrar este mês, nós Te agradecemos, porque Tu tens cuidado de cada um dos Teus filhos, Pai. Tu tens, ó Pai, nos trazido até este último dia, ó Pai, deste mês, porque Tu tens tido piedade de cada um de nós, Pai. Enquanto muitos padecem, sofrem, Tu tens sido a nossa âncora, nosso braço forte, nosso abrigo, ó Pai. E nós estamos gratos porque realmente temos um lugar seguro onde descansar no Senhor Jesus Cristo. Embora venham as lutas, as aflições, nós sabemos que em tudo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou de tal forma que não podemos nos expressar. Te convidamos como alguém especial nessa noite, como grande maestro dessa noite, ó Pai, e que Tu recebas o nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que temos para Te oferecer, Te ofereceremos nessa noite, ó Deus, o mais profundo do nosso coração. Nos rendemos a Ti, toma cada um nas Tuas mãos e estejas com total liberdade em nosso meio, Pai. Nos entregamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Como os anjos cantam lá na glória, possamos nós cantar, não de qualquer forma, mas de todo o nosso coração. Quero cantar milhões e milhões de vezes com todos os meus amigos. Coração
como não encontrarmos essa verdadeira felicidade ao termos a nossa vida mudada por Ele? Amém? E com fé nós cantamos naquele grande dia, quando for feita a chamada, aí estaremos nós. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia foi glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, refizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamar, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamar, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele dia, pela fé, estaremos ali, mas no dia de hoje nos resta adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e só me resta te adorar.
Creio que podemos dar uma salva de palmas em adoração a Ele. Glórias a Deus, que o nome do Senhor possa ser cada dia mais e mais engrandecido. Deus abençoe a todos que nos acompanham através da internet. É um prazer tê-los conosco essa noite. Que o Espírito Santo possa estar sendo derramado também no seu lar, onde você está nos acompanhando. Que Deus vos abençoe. Também o irmão Nivaldo traz um pedido por sua sobrinha, Anne Caroline de Assis. Vai passar por uma cirurgia bariátrica na próxima terça-feira, dia 2. E o irmão Nivaldo pede a oração para que Deus esteja presente ali e que tudo possa sair da mais perfeita vontade de Deus. Vamos inclinar o nosso rosto e pedir que o doce Espírito Santo esteja ali através da medicina. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, Teu filho, irmão Nivaldo, ó Deus, ajudado tanto a cada um de nós, trabalhando na Tua casa, Pai. Traz um pedido a Deus, para que nós possamos lembrar da sua sobrinha, Anne Caroline de Assis. E nós, como Tua igreja, ó Deus, como sacerdotes aos quais somos feitos perante o povo, queremos interceder, ó Deus, por esta vida, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, que nessa cirurgia pela qual ela vai passar, que possa tudo, ó Deus, acontecer na mais perfeita ordem, que o Teu doce Espírito Santo esteja ungindo a cada médico, a cada enfermeiro, a cada um que estiver ao redor, Senhor, desta cirurgia, ó Pai. Que se algo tiver que dar errado, Tu possas entrar na frente, ó Deus, e que essa cirurgia não aconteça, ó Pai, mas que venha a acontecer quando tudo, Pai, possa correr na mais perfeita ordem, Pai. Pedimos que Tu estejas com esta vida, trabalhando, ó Deus, com ela, fazendo com que ela reconheça que há um só Deus, há um só Senhor Jesus Cristo, ó Pai, a qual é o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. E que essa cirurgia possa ser um sucesso, e que essa vida possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, e ter um encontro contigo, ó Pai. Esse é o nosso pedido nessa noite, te agradecendo por tudo que tens feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória.
Glórias a Deus. Vamos ter também oração pelos dízimos e ofertas. Querido, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos em Tua casa, Senhor, com a nossa família, Pai, com saúde, para te agradecer, Senhor, pois tudo que temos e tudo que somos, Pai, é por causa da Tua graça, Senhor. Sem Ti, Pai, não somos nada, Pai. Te peço humildemente, Senhor, que sempre possamos ter força, saúde para o trabalho e o sustento digno de nossa família, Pai. Também te peço humildemente que derrame uma bênção especial aos dizimistas ofertantes, Senhor. Aquele que necessita de um trabalho, Pai, abre a porta, Senhor, repreenda o devorador. Obrigado por tudo, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos cantar este hino com todas as nossas forças, falando a quem quer que queira ouvir nessa noite, que somos sim o povo de Deus. Muitas vezes Satanás quer atacar e nos fazer desanimar, fazer esquecer quem nós somos. Mas nós somos um povo especial, comprados pelo sangue do Cordeiro, somos o povo de Deus. Somos o povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou a sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito para dar-nos poder e ser testemunhas dele, e levaremos sua glória a cada povo e nação, trazendo-lhes esperança e nova distribuição. Seu amor nos impulsiona, não podemos nos calar, anunciaremos ao mundo o seu amor e verdade. Somos o povo de Deus, somos um povo especial, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou a sua luz. Somos o povo de Deus, seu sangue nos redimiu e seu Espírito deu para dar-nos poder e ser testemunhas dele, e levaremos sua glória a cada povo e nação. E novas de salvação. Esse amor não podemos
esta é a ordem para cada um de nós: ir de anunciar o Evangelho. Glória a Deus, somos comprados por este mais puro sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos faz livres em qualquer situação. Glória a Deus, vamos nos achegando a Ele enquanto cantamos. Teu sangue leva-me além, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Quando a palavra se aproxima, digno de honra e glória és tu, ó Pai, que tem nos feito brancos como a neve, ó Pai, que tem nos transformado de pecadores a santos, ó Pai, de perdidos a salvos, ó Deus. Maravilhas fazes tu, ó Deus. Maravilhas fazes tu, ó Pai, que tem nos encontrado no meio do lamaçal e ainda assim tem nos amado, ó Pai. Somos gratos porque não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, ó Pai. E esse Deus Todo-Poderoso tem nos amado de tal forma que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e nós queremos estar incluídos, ó Pai, como um que tem crido na Tua palavra, ó Deus, para não perecer, mas para ter vida eterna contigo, ó Pai. Te agradecemos, Tu és digno de todo louvor, ó Pai. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para o Seu nome exaltar. Digno de honra e glória, levantemos nossas mãos para o Seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Amém? Ele é o único, digno de toda honra, toda glória. Amém? A palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, que é o mais importante na nossa reunião, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Eu tenho pedido a Deus que me ajude. Eu quero falar de um assunto que o pastor pediu que eu falasse, sem falar diretamente, né? Mas no último culto, em abril, dia 16, na Páscoa, ele disse para mim: bom, disso que nós começamos aqui se abrem vários caminhos, né? Então você pode começar por aí. Ele só não falou qual caminho era, né? Mas eu creio, irmãos, que Deus tem uma maneira bem tremenda de trabalhar. E eu quero pedir a Deus que nos ajude. Eu quero falar nessa noite sobre o princípio da criação. Eu tenho escutado o irmão Bernabé com a pregação Gênesis Filho. E esse tema é um tema que ele vai para muitos caminhos e ele permite muitas interpretações, mas eu creio que nós temos a palavra de Deus. E essa nos coloca no centro do caminho. Se você ouve essa pregação feita pelo irmão Bernabé, sem ter revelação, você pode se escandalizar em alguns pontos.
Mas eu não creio que aqui nós estamos para isso, amém? Vamos ler então a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 até o 3º versículo, diz assim. Os irmãos encontraram, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor tem nos reunido neste lugar. É por Tua graça, por Tua bondade e misericórdia, Senhor, que o Senhor trouxe cada um de nós aqui. É o Senhor que com a Tua graça, Senhor, preparou este ambiente para nós. Mas o mais importante de tudo foi o Senhor que com a Tua divina misericórdia buscou cada filho que aqui está, Senhor. Um dia em um caminho desgarrado, o Senhor nos levantou e trouxe de volta. E nós queremos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que foi feito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E que nós possamos saber que isso não são coincidências, Senhor. Não somos simplesmente porque quisemos vir até aqui, mas é porque o Senhor, com a Tua graça, com a Tua bondade e misericórdia, preparou um caminho para que nós viéssemos. Nós o pedimos no precioso nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Para que os irmãos entendam, irmãos, este tema, quando o irmão Bernabé Garcia o pregou, foi, se eu não me engano, ele utilizou 8 pregações, 8 ou 9, eu não tenho certeza agora. Então é um assunto muito importante, né? E é um assunto que, dentro da mensagem, ele tem trazido muitos problemas para as pessoas que não têm a revelação centrada, né? Que não têm o meio do caminho, como diz o irmão Branda. E eu creio que nós temos condição e ensinamento para conhecer o meio do caminho. Amém? O irmão Barnabé, ele começa falando sobre a criação. Ele diz que no princípio Deus criou a luz. Ele utiliza muitas perguntas, eu não vou utilizar isso, né? Mas o que ele diz é isso, que o primeiro que foi criado foi a luz. Amém? O irmão Brana diz que Deus falou, haja luz, e houve luz. Amém? Agora, irmãos, antes que houvesse luz, não existia nada. Antes que essa luz que Deus falou e que veio à existência fosse criada, não existia nada. E esse nada é algo difícil da cabeça humana compreender. Porque o nada não é como você ter uma sala que está vazia e você diz, naquela sala não tem nada. Na verdade, aquela sala está cheia de átomos, está cheia de oxigênio, está cheia de uma série de coisas, às vezes, que nossos olhos não podem ver. Não é desse nada que eu estou falando, é algo inconcebível para a mente humana. E quando era esse nada, não existia nenhum átomo, não existia nenhum barulho, não existia nenhum movimento. A única coisa que estava presente era Deus. E agora nós precisamos entender, irmãos, o que era Deus. Porque o irmão Brana diz que uma das traduções da palavra Deus significa objeto de adoração. Então o que existia naquele momento não era Deus dessa maneira. Este Deus que é adorado por nós, ele não existia naquele momento dessa forma. Mas o que ali estava era Elohim. E a palavra Elohim significa o existente de si mesmo. Aquele que não teve princípio. Sempre existiu, né? Simplesmente ali estava Deus. E Deus, irmãos, é a única forma no universo que ela é autossuficiente. Deus não precisa de nada para se completar. Nele está todas as coisas. Amém? Então, quando nós olhamos para este cenário difícil de ser compreendido, nós entendemos que ali existia tudo o que existe hoje, mas de uma forma invisível. Se vocês lembrarem, o apóstolo Paulo nos fala isso de uma forma mais clara. Ele diz, tudo que você vê não foi formado pelas coisas que você vê, mas é formado por aquilo que você não pode ver.
Então ali estava Elohim, o existente de si mesmo. E quando Deus disse haja luz, o irmão Brana fala sobre isso. Ele diz que ali começou a surgir uma pequena luzinha. Não é verdade? Ele diz, é como se uma pequena luzinha começasse a surgir. E ele disse, essa luz que surgiu do nada, ela é o Filho de Deus. Agora, irmãos, até eu gostaria muito que vocês ouvissem essa série de pregações do irmão Bernabé, que vocês vão entender com muito mais clareza o que eu estou falando. O irmão Bernabé disse, este era o Filho de Deus, mas este não era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nasceu há 2000 anos, mas era o Filho de Deus, o Espírito invisível de Deus se tornando visível. Entendem? E ele diz, este Filho de Deus, este que começou a se tornar visível, né? Ele não se tornou visível para os olhos naturais, ainda não existia homem. E se vocês olham a ordem da criação, o irmão Brana diz que o homem é a obra-prima de Deus. Ele diz que Deus veio criando todas as coisas, até que a última coisa que ele criou foi o homem. E ele considera ali a obra-prima de Deus, por quê? Porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, quando surgiu essa luz, que ela era possível de ser vista, não era possível de ser vista com esses olhos que nós temos. Não é à toa que quando a luz se manifestou na 7ª era, na 7ª idade da igreja, não foram todos que puderam ver essa luz, mas Deus permitiu que ela fosse captada por uma câmera, para que o mundo pudesse conhecer que Deus realmente estava em ação nesse século. Só que essa luz, este Deus tornado visível, o Filho de Deus, é uma luz sobrenatural. E o irmão Brana diz, e o que nós temos mais parecido com essa luz é o quê? O sol. O irmão Brana explica isso, irmão. Ele diz que o sol, ele é um tipo do Filho de Deus. Amém? E ele diz, o que existiu primeiro? O tipo? O sol é a sombra do Filho de Deus. Então ele pergunta, o que existiu primeiro? Porque até muito pouquinho tempo atrás, quando eu lia Gênesis capítulo 1, e quando eu via que Deus disse, haja luz, eu pensava, e o sol explodiu, aquela explosão de luz. E o mensageiro diz, não foi isso aí que apareceu. E muitas pessoas dentro da mensagem pensam isso, irmãos. E nós temos que ter conhecimento para saber do que você está falando, porque isso interfere na tua vida cristã hoje. Agora ele diz que o sol é um símbolo do Filho de Deus, é o mais parecido, o mais próximo que nós podemos ver o sol. Amém? Agora, a partir dessa luz, tudo que existe foi criado. Amém? Porque essa luz, irmãos, que surgiu, o Filho de Deus, ela é a palavra de Deus expressada. E o nosso mensageiro nos ensina que a palavra falada, ela é o quê? Ela é a semente original. Ou seja, o que é a semente original, irmãos? É por isso que as pessoas no mundo que nós vivemos não podem e nunca vão entender, por exemplo, a semente da serpente. Porque a semente original é a semente de vida. Tudo que tem vida tem que ter saído por este caminho. Esta é a semente original de onde saiu todas as coisas, de onde as coisas começaram a ser criadas através da palavra de Deus. Então as coisas começaram a ser criadas a partir dessa luz. E para que nós não andássemos em treva, diz a palavra de Deus, Deus enviou o seu Filho, este Filho, ao mundo. Amém? Agora, quando Deus criou a luz, Ele criou ela com um propósito, e o propósito da criação dessa luz é algo bem claro para nós. Ele criou para que nós pudéssemos enxergar, para que não andássemos em trevas. Amém?
E ele foi criando todas as coisas, e em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nesse ponto, irmãos, esta foi a última criação de Deus. Amém? Tudo demais estava criado. E aqui, nós encontramos outro pequeno... O irmão Brana pregou uma mensagem, não sei se é paradoxo, mas ele disse que muitas partes da palavra você se encontra em uma encruzilhada, e isso aqui é uma pequena encruzilhada. Porque quando nós lemos uma palavra de Deus, e Deus não tem misericórdia de nós, não nos dá o conhecimento, irmãos, a leitura da palavra sem essa revelação de Deus, ela permite que a gente se embarace. Não é verdade? E este ponto é um ponto que muitas pessoas que se dizem cristão da mensagem, muitos se embaraçam. Porque aqui Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os irmãos sabem o que significa a palavra conforme? A palavra de Deus diz que nós cristãos não devemos nos conformar com o mundo. Conformar, irmãos, é tomar a mesma forma, é ficar igual a, é se fazer semelhante a alguma coisa, isso é conformar. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele está dizendo que Ele, Deus, tem uma forma, Ele tem uma semelhança, Ele tem algo com o que Ele pode ser visualizado. E quando ele disse, façamos, o mensageiro disse, ele não estava sozinho. Muitas pessoas se confundem e dizem, não, ele falou com os anjos, ou ele falou com a criação. Os unicistas dizem que ele falou consigo mesmo. Né? Mas o mensageiro diz, ele falou com o seu filho. E se nós olharmos, irmão, isso não é difícil de entender, porque diz a palavra de Deus que Deus é Espírito, Elohim, Ele é invisível, não pode ser visto. Agora o Filho de Deus, este é a semelhança de Deus, e diz a palavra de Deus que o Filho de Deus foi dado ao mundo para manifestar a sua glória. E veja que nós fomos criados para ser a manifestação de quê? Da glória de Deus também, porque fomos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Então diz o mensageiro, Deus não estava sozinho ali, estava Deus e o Filho de Deus. Entendem, irmãos? Acontece que as pessoas aqui fazem confusão. Os unicistas vão para um lado, os trinitários vão para outro. Mas nós temos o meio do caminho, e o mensageiro diz, Deus é o Espírito invisível. E dele saiu o seu Filho, aquele que tornou possível conhecer a Deus. O irmão Brana diz que Deus veio como se fosse condescendendo. Condescender, irmão, é tomar uma forma mais próxima da forma humana. Uma forma mais, poderíamos dizer, um pouco mais baixa em relação à posição que Deus se encontra. Uma vez, eu estava conversando com uma pessoa e ele disse, olha, eu não quero nem discutir contigo sobre religião, porque vocês pegam um homem e fazem desse homem um Deus. Uma pessoa que faz de um homem um Deus, para mim, não tem nenhuma revelação, não tem nenhum conhecimento. Eu falei, não, acho que você está enganado. Eu não faço de um homem um Deus. Agora, eu creio num Deus que fez de si mesmo um homem. Essa é a diferença de ponto de vista. Deus se transformou em um homem, para que ele pudesse ter relacionamento com o homem, contato com o homem. Diz o mensageiro,
Ele estava falando com o seu filho. O irmão Barnabé afirma isso. Ele perguntou, né, ali para os irmãos que ali estavam presentes, né? Eu acho que não teve nenhum que respondeu exatamente como ele esperava a resposta, irmãos. E isso não é vergonha, porque é uma situação que quando a gente aprende a mensagem sem ter um meio apostólico que pode pegar a mensagem e trazer para o povo, essas coisas ficam obscuras. Elas ficam assim no mais ou menos. É como se fosse alguma coisa arranjada, né? Olha, eu chego nesse ponto aqui, eu não tenho como passar. Bom, eu dou uma ajeitada aqui, eu coloco uma escora, faço um desvio, de maneira que eu vou conseguir passar. Mas não é para isso que veio o mensageiro da era. Diz a palavra de Deus que ele veio para restaurar todas as coisas. E para restaurar todas as coisas, nós temos que conhecer a verdade, irmãos. Então, ali Deus estava falando com o seu filho, com o Logos. O irmão Barnabé diz assim: nós não somos só Jesus ou unicista por isso, porque há o Pai e há o Filho. Se Deus é Espírito, ninguém pode vê-lo. Não podia ser um Espírito falando com outro Espírito. Em São João, capítulo 1, versículo 18. São João, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra: Deus nunca foi visto por alguém. Amém? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Você vê, irmãos, que existem muitas histórias que são historinhas bonitas, né? São histórias emocionantes, são histórias que, quando a gente assiste determinados filmes, aquilo mexe com a gente. Só que uma história não é porque ela é bonita que ela é verdadeira. Não é verdade? Alguns aqui já devem ter assistido o filme A Cabana, né? Filme gospel. Fala sobre a visão que os trinitários têm de Deus. E aquele homem, esse filme é baseado num livro de um homem que diz que viveu aquelas coisas ali. Aquele homem diz que viu aquilo. Ele viu o Pai, ele viu o Filho e ele viu o Espírito Santo. Aí eu pergunto, será que ele leu São João capítulo 1, versículo 18? Porque isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E nós não podemos colocar interpretação na palavra. Quando diz que ele nunca foi visto, não está dizendo que até o dia que João escreveu esse livro, ele nunca tinha sido visto. Quando diz ele nunca foi visto, irmão, isto vale hoje. Quando você está lendo hoje, até este momento, até agora, nesse exato segundo, Deus nunca foi visto por alguém. Irmãos, entendem isso? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Agora, diz assim o irmão Barnabé, muitas pessoas dizem: eu vi a Deus. Eu estive na presença de Deus e eu pude ver a Deus. O irmão Barnabé diz: bom, talvez você tenha visto o Filho de Deus, mas você não pode ter visto a Deus, porque você estaria indo contra a palavra de Deus. E Deus precisa se manifestar, irmãos. O irmão Brana diz que Deus, ele queria ter relacionamento com seus filhos. Ele queria isso. E ele continua dizendo: se Deus é Espírito, então quem criou todas as coisas? Todas as coisas foram criadas pelo Verbo, a palavra falada, que é essa semente original. E essa palavra disse para que cada semente produzisse segundo o seu gênero. Agora, nós temos que entender, e é aqui que eu acho que nós entramos. Qual é o gênero da semente que está dentro de mim? Amém? Eu preciso saber isso, irmãos. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender qual é o tipo de semente que foi semeado neste vaso. Veja, a semente foi semeada. E ela foi regada. E ela vai brotar. O irmão Brana diz: muitos filhos de Deus
que foram feitos filhos de Deus através de um caminho criado por Deus, e a palavra de Deus nos ensina isso. Não é verdade? Que através do sacrifício do unigênito Filho de Deus, nós tivemos o direito de sermos chamados seus filhos também. E fomos feitos participantes da sua herança. Diz o irmão Brando, muitos filhos de Deus não conhecem isso, não se lembram disso. Porque a palavra de Deus nos diz no livro de Jó, tem muitas coisas, irmãos, e eu vou pular algumas para... Isso vai ficar para outras oportunidades, mas no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4, diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Irmãos, ali estava Deus falando com o Jó e perguntando sobre o que estão fundadas as suas bases. E eu pergunto hoje, sobre o que estão fundadas as nossas bases? Sobre o que nós estamos parados? Nós temos conhecimento da palavra, nós temos revelação do que Deus trouxe para o dia de hoje? Ou a nossa base ela está firmada em cima de uma religião? Ah, porque eu nasci na mensagem, meu pai é um cristão tão bacana, gente boa, né? Irmãos, eu já falei do meu pai muitas vezes. Meu pai é um homem realmente admirável para mim, para o meu ponto de vista. Ele foi um homem sempre firme, sempre tentou se parar com a palavra. E ele me fez olhar para a Escritura. Mas será que eu estou aqui somente porque eu fui criado dessa maneira? Porque quando eu nasci, ele já estava dentro da mensagem? Porque se foi esse o motivo que eu estou aqui, irmãos, eu tenho que voltar no começo e preciso me converter. Eu tenho que conhecer em que base eu estou formado. Disse Deus, quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Onde tu estavas? Isso é o que Deus perguntou para Jó, irmão, mas essa pergunta é feita para nós. Onde você estava? Onde eu estava quando isso estava acontecendo? Porque se eu sou parte da noiva de Jesus Cristo, eu tinha que estar lá no começo. Diz o mensageiro, os filhos de Deus, muitos estão perdidos pelo mundo, muitos estão em trevas, muitos estão em drogas, muitos estão em vícios, não conseguem se livrar, não conseguem limpar a sua mente, não conseguem limpar o seu corpo. Porque eles esqueceram de onde eles vieram, e eles precisam lembrar de onde vieram, para que Deus termine a obra. Por isso que às vezes é tão difícil para a gente, irmãos. O irmão Brando pregou a mensagem, por que é tão difícil viver uma vida cristã? E ele disse, é difícil viver uma vida cristã, se você não deixa o Espírito Santo fazer a obra em você. Sem o batismo do Espírito Santo é difícil viver uma vida cristã. Diz o irmão Bernabé, nós esquecemos aonde nós estávamos. Agora, lembrem que o irmão Branda falando sobre a criação, ele diz, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena viagem comigo. Os irmãos que leem a mensagem, que escutam, vão se lembrar disso, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma pequena viagem comigo e viessem comigo até aquele varandal. Quando o irmão Branda fala varandal, eu imagino algo como um espaço onde tem algo como isso aqui. Onde a pessoa chega e pode se encostar e ficar assistindo o que está acontecendo. O irmão Branda diz, eu quero que vocês vão comigo até aquele varandal, onde está ali o Filho de Deus. E ele começa como que brincar, criando todas as coisas. Diz o irmão Branda, eu quero que vocês venham até aquele momento. E o irmão Bernabé diz isso nessa pregação. Ele diz, nós deveríamos ir até aquele momento onde existia silêncio, onde não existia movimento, onde não existia nada, mas onde Deus estava começando a fazer a sua obra. Silêncio. Nenhum átomo,
nenhum movimento, todos quietos. Na mensagem, o 7º selo, no parágrafo 240, diz assim: João nem pôde escrever dele. Não, ele foi proibido de escrever aqui. Veja, apenas ele não escreveu, porém isto é silêncio. E os 24 anciãos que se achavam perante Deus lá, tocando suas harpas, eles pararam de tocar suas harpas. Os anjos silenciaram seu cântico no céu. Pense, os santos querubins e serafim que Isaías viu no templo com 6 conjuntos, ou 3 conjuntos de asas, 2 sobre o seu rosto, 2 sobre o seu pés, e voando, e dia e noite eles estão perante Deus cantando: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E até quando dirigiam-se para dentro ou entravam no templo, os umbrais do templo se moviam com a presença de Deus. O irmão Branham diz que as pessoas que não gostam de um movimento pentecostal não sabem como que eles vão se sentir ali. Diz o irmão Branham que o louvor dos anjos fazia tremer os umbrais. E estes santos serafins se calaram. Anjos pararam de cantar, voando na presença de Deus, cantando Santo, Santo, Santo. Eles se calaram. Nenhum anjo cantava, nenhum louvor, nenhuma cerimônia de altar, nada. Houve silêncio, silenciado, silêncio absoluto no céu por meia hora. Isso aqui, o irmão Branham está falando de quando se abriu o 7º selo, né? Ele diz: toda a hoste do céu ficou em silêncio por esta meia hora. Quando o mistério desse 7º selo no livro da redenção foi aberto, pense nisto. Quando o mistério deste 7º selo no livro da redenção foi aberto, pense nisso. Mas ele foi aberto? O Cordeiro o abre. Sabe de uma coisa? Eles ficaram em reverência por isso, eu creio. Eles não sabiam. E ali estava, eles simplesmente pararam. Veja, irmãos. E é isso que eu digo. Quando a gente está ouvindo um pregador que está numa linha apostólica, nós temos que ter paciência, nós temos que parar aonde nós não entendemos e ficar quietos. Se nós avançamos sem entendimento, diz o irmão Branham que nós estamos avançando sem autoridade, presumindo, porque o irmão Barnabé ele disse que este é o motivo que ele não acredita que o 7º selo tenha sido revelado. Porque ele diz, na Bíblia só houve um lugar onde houve esse tipo de silêncio. Vocês reparam, irmãos, eu sempre digo isso, a palavra de Deus não tem palavras por acaso. Quando a palavra de Deus diz que os umbrais do templo tremiam, é o livro de Isaías que fala isso, né? Quando diz que tremiam os umbrais do templo, está falando do movimento que ali estava acontecendo, e o nosso mensageiro traz e esclarece isso para nós. Agora diz a palavra de Deus que quando o 7º selo se abriu, tudo isso paralisou. O irmão Barnabé vem e diz que o único lugar na Bíblia onde houve esse tipo de silêncio foi no princípio, quando não havia ainda nada, antes que o mundo fosse fundado. E ele diz, quando esse 7º selo for aberto, isso nos levará até esse varandal. Irmão, sabe a tremenda revelação que isso nos traz? O irmão Branham não estava contando uma historinha, ele não estava querendo somente ilustrar o seu pensamento. Quando ele nos convidou a ir até aquele varandal, ele estava dizendo que um dia nós ali estaremos. Diz o irmão Barnabé, neste momento tudo parou, o tempo parou, nós não estamos mais no tempo, nós voltamos à eternidade. Aleluia! Nós deixamos de ser simplesmente espectadores e passamos a ser participantes da obra criativa de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, ela não é por acaso, irmãos. O mensageiro não falou as suas palavras por acaso também, mas ele foi inspirado por Deus para falá-las.
Diz, irmão Barnabé, e ali, quando você for levado de volta àquele varandal, então você vai se lembrar. Você vai lembrar de onde você estava quando Deus fundava o mundo. Irmão Brana diz que quando os nossos nomes forem chamados, irmãos, quando for chamado o seu nome, ele diz quando chamarem o nome do irmão, o irmão que cantava, o pastor da igreja no Tabernáculo Brana, irmão Neville, ele diz quando chamaram o nome dele, aqueles irmãos estavam rejubilando. Ele diz, graças a Deus, o irmão Neville está aqui, aleluia! Diz o irmão Brana, quando o seu nome for chamado, você estará jubilando, você estará glorificando a Deus, aleluia! E ali os filhos e filhas de Deus estarão cumprindo essa palavra que está escrito, onde diz que juntamente jubilavam, porque você se lembrará de onde você veio. Diz o irmão Barnabé, por quê que os filhos e filhas de Deus não podem lembrar? Ele disse, se eles pudessem lembrar, seria algo tão maravilhoso, seria uma obra feita na vida deles. Mas às vezes, irmãos, nós nos colocamos em situações, nós caímos em situações, nos tornamos vítimas de situações, de vícios, de mentira, de engano, de ódio. Irmão, diz a palavra de Deus, pense nisso, eu vou terminar com isso. Diz a palavra de Deus, depois vocês ouçam essa pregação, o irmão Barnabé disse, quando eles chamaram o nome do irmão Paulo, nós louvamos, nós glorificamos a Deus, aleluia! E eu me pergunto, será que naquele dia, quando chamar o nome do irmão Marconi, não vai ter alguém que vai pensar, puxa vida, o irmão Marconi. Sabe por que eu pergunto isso, irmãos? Porque é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos numa igreja, dizendo que somos convertidos, dizemos que temos a nata da revelação da hora. De repente passamos por um irmão e viramos a cara para ele. O que você vai fazer naquele dia quando o nome desse irmão for chamado? Será que você vai glorificar a Deus? Será que você vai pular com os santos? E vai dizer, graças a Deus, esse irmão venceu. Porque diz a palavra, irmãos, é isso que está sendo dito aqui, que todos aqueles que ali estão farão isso. Agora diz o irmão Brana, você quer saber o que você faria se você vivesse nos tempos de Jesus? Ele diz isso porque numa mensagem ele diz, muitas pessoas dizem, eu gostaria de ter vivido no tempo de Jesus, com certeza eu não o trairia, eu estaria do lado dele. O irmão Brana diz, quer saber o que você faria se você vivesse lá? Veja o que você está fazendo em relação à palavra hoje. Quer saber se você vai pular naquele dia, irmãos, e vai glorificar a Deus quando o nome do seu irmão for chamado? Veja como seu coração está vibrando hoje por esse irmão. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. Eu estou pregando é para mim. Quantos corações, quantos nomes de irmãos que quando eu ouço, meu coração dá uma... Por que isso? Eu não estarei lá se eu tiver com esse coração, irmãos. Ninguém estará lá se tiver com esse pensamento. O irmão Brana diz que enquanto nós vivermos, nós estaremos sujeitos aos ataques dos espíritos. Ataques. Satanás, ele é especialista em nos atacar. Diz o irmão Brana que ele não pode ver o que você está pensando, mas ele pode colocar pensamentos na tua mente. Sabia disso? Por isso que muitas vezes, se você tem um problema, não fala. Você fala, mas o diabo... Não fala, irmãos, não fala o problema. Fica contigo, fica com ele no teu coração. Se você não falar, Satanás não vai ouvir, ele não está conhecendo ainda. Aí, você encontra com o irmão, que não é o irmão apropriado para se falar e fala tudo, né? Não é só ele que está escutando. De repente você não entende porque que as coisas começam a ficar piores, porque que os problemas começam a piorar. Como filhos e filhas de Deus, irmãos, um dia a nossa mente será restaurada completamente. Aleluia.
Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós não somos qualquer coisa. Isso não faz de mim melhor. Isso me dá mais responsabilidade e me faz saber que sim, eu tenho um valor muito grande. O Barnabé disse, por quê? Jesus teve que morrer. Ele disse, por quê? Este é o plano de Deus, este é o caminho preparado por Deus para que eu e você, cada um de nós, pudéssemos encontrar o caminho de volta para Deus. E então ele diz que o Filho unigênito de Deus, esse é um assunto para um próximo culto, né? O unigênito Filho de Deus foi aquele que veio para pagar o preço. E ele diz agora, por que unigênito? Não é verdade? Ele diz, todos nós fomos gerados um dia, todos. Para que você nascesse, dependeu de haver uma relação entre a sua mãe e o seu pai, e você foi fecundado, foi concebido, não é verdade? Senão você não existiria. Ele diz, o homem sozinho não pode gerar um filho, a mulher sozinha não pode, tem que haver uma cooperação, e o filho é concebido pelo macho, né? Ele diz, Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, porque ele é o único que foi gerado por Deus. Ele é o único que foi concebido por Deus. Agora, por que ele é o único? Porque toda vez que falarmos no unigênito Filho de Deus, nós temos que saber de quem estamos falando. Amém? Falou no unigênito Filho de Deus, estamos falando do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A única forma visível de Deus. A única maneira que você pode vir ao Pai, diz a palavra. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque ele não precisava ter feito o sacrifício que fez. Mas ele fez porque nós precisávamos que ele fizesse. Amém? E agora, quando nós aqui estamos, diz a palavra de Deus que nós deveríamos agir semelhante a Jesus. Não é verdade? Talvez você não seja obrigado, você não precise fazer algo para resolver um problema entre você e o seu irmão. Mas talvez o seu irmão precise que você faça, porque talvez ele não vai conseguir tomar a iniciativa e resolver. Entende, irmãos? É por isso que a palavra de Deus diz que se o teu irmão tem alguma coisa contra você, está entendendo como a palavra de Deus é perfeita, irmãos? Deus é perfeito, ele não deixa nada sem ponto assim para a gente poder dar desculpa depois. Não, Senhor, eu não fui no meu irmão porque eu não tinha nada contra ele. Eu não sei o que ele tem contra mim, mas eu não tenho nada contra ele. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? E eu já agi assim algumas vezes também. Não, meu irmão lá, eu não sei, eu não tenho nada contra ele. Mas diz a palavra, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele. E é difícil, né, irmãos? É difícil quando eu tenho alguma coisa contra eu ir. Imagine, sabendo que é o outro lado. Mas lembrem-se disso, naquele dia, nós vamos ter passado por essa condição. E você vai pular de alegria quando você ouvir o nome do seu irmão. Aleluia. Você pensou nisso, irmão? Pensa naquela pessoa que você tem alguma dificuldade agora. Pensa nela. Ele é filho de Deus? Ele está sendo trabalhado pelo Espírito Santo? Ele vai estar lá naquele dia? Porque se ele estiver lá naquele dia, você vai pular de alegria quando ouvir o nome dele. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, graças a Deus. E isso é o Espírito de Cristo em nós, irmãos. Jesus, no final da obra do Calvário, o que ele falou, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é o Espírito de Cristo. Sem condenar em nenhum momento. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Temos muita coisa ainda. Isso aqui foi uma passada bem superficial sobre este assunto. Se irmãos puderem ouvir, ouçam essas fitas. Gênesis Filho. Foi pregado em 1983.
E eu digo para vocês que tem um valor inestimável. Para mim está sendo muito bom. Amém? Senhor Jesus, aqui estão reunidos filhos e filhas do Senhor. E nós cremos, Pai, que o Senhor um dia nos deu a condição de sermos chamados filhos e filhas de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Toca no nosso coração, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar que naquele dia nós não teremos um lugar para nos esconder dos nossos irmãos com quem nós não nos entendemos. Naquele dia todos estarão em um só Espírito, ó Pai. E ajuda-nos a entender isto hoje. Pois quanto mais cedo nós compreendermos isso, Senhor, mais cedo nós vamos poder corrigir os nossos erros, acertar as nossas vidas, Senhor, e ter uma vida como uma família. Nós precisamos de Ti, Senhor, para fazer isso. Não é fácil, não é algo fácil como eu estou falando aqui. Sei que é difícil, Senhor, mas eu sei que com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo em nossas vidas, e o Senhor agindo nas duas pontas, Senhor, nós conseguiremos passar por todos os nossos problemas, conseguiremos superar, Jesus, todas as nossas indiferenças, ao ponto, Senhor, de estarmos limpos para receber, Jesus, aquela lembrança, aquele conhecimento de o que nós somos, de onde nós viemos, ó Pai, e o que está nos aguardando. Ajuda, Senhor, cada filho, cada filha nessa noite, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos realmente valorizar o sacrifício feito por Jesus e saber que ele foi feito individualmente para cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Soberano Pai, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto.
servo para ministrar a palavra, Senhor, tão grandiosa, tão poderosa, Pai, que tem sido trazida para nós através do Teu profeta, Teu servo, e colocada através do ministério para que nós pudéssemos receber esse pão de vida, Pai, essa semente de palavra, Pai. Assim, Senhor, deixa-nos todos nós, sejamos curados a cada culto, a cada dia, a cada meditação, Senhor, no ouvir a palavra, no ler, orar. Assim, Pai, o homem interior, nós possamos absorver na nossa alma a vida dessa semente de palavra, para que assim, Senhor, todos nós tenhamos, ó Pai, essa mudança plena no nosso interior, transformação, através, Pai, dessa semente de palavra original, Pai. E assim, Senhor, todos nós venhamos, ó Pai, a essa plena realização, essa cura completa de toda a amnésia que nós herdamos desse corpo, Pai, que precisa ser redimido, Pai. Assim, ajuda-nos a vivermos a Teus pés cada dia. Ensina-nos cada dia, Senhor, a sermos mais perseverantes, atentos e, ó Deus, darmos lugar mais profundo ao Espírito Santo, Pai. E assim, Pai, que possamos, Senhor, retirar de nós, impedir que as trevas atuem na nossa mente, nas nossas vidas, ó Pai. Como temos ouvido nessa noite, Pai, permita que essa revelação da palavra seja uma realidade mais profunda em nosso coração. Assim, Pai, que nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, pelas dádivas, pelos dons, pela ministração da Tua Santa Palavra. Pedimos agora, Senhor, iniciar essa semana, Pai, que assim o Espírito Santo, o anjo do Senhor, esteja acampado ao nosso redor para nos guardar e nos livrar de todos os males. Assim Te adoramos e agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Podeis assentar, irmãos. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Relembrando apenas alguns dos recados que foram dados pela manhã. Algumas mensagens que estavam em falta da gravações da Voz de Deus chegaram essa semana. Os irmãos desejarem algum título que de repente já tinha esgotado aqui na igreja, chegaram alguma coisa essa semana, os irmãos podem procurar ele na secretaria, bem como o livro As Três Etapas da Graça, número 2, pregado pelo apóstolo irmão Bernabé G. Garcia, também está à disposição dos irmãos ali, que nós possamos continuar cada dia mais e mais nesta fé, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, não uma nova revelação, assim como cremos na mensagem de um profeta chamado William Marion Branham, que não traz uma nova Bíblia, mas traz a mesma Bíblia. Também cremos numa Bíblia que diz, por amor a cada um de nós, Ele enviaria apóstolos, profetas, e nós somos gratos a Deus por um apóstolo que Ele tem enviado para nós. A igreja não tem medido esforços, traduzido também as pregações da Bíblia, as pregações da mensagem, essa pregação apostólica que não vem a ser algo novo, mas vem a ser a mesma coisa que a Bíblia, assim como a mensagem, a mesma coisa que a Bíblia. E assim nós agradecemos por Eclesiastes 4:12, quando diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Somos gratos a Deus, e os irmãos que desejarem, então, está à disposição de todo aquele que tem sede e fome de justiça. As águas do Senhor Jesus Cristo saciam a cada alma sincera. Deus abençoe, uma ótima semana a todos, um ótimo mês a todos, que Deus abençoe, também nossos irmãos da internet, Deus abençoe. Vamos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos despedidos. Deus abençoe a igreja.